Olá, eu sou o engenheiro Leonardo Cunha. Através de uma parceria com a Formitec Treinamentos, vou ministrar para vocês hoje o mini curso de CIPECAD 2016 para cálculo estrutural. Gostaria de desejar as boas-vindas a todos, que este curso possa ser muito proveitoso para todos vocês. Iniciando aí o nosso curso, nós vamos falar um pouco aqui sobre as etapas de elaboração deste projeto, tá? O projeto, logicamente, ele se inicia com a instalação do programa aí, que é o CIPECAD 2016, e nós não vamos nos ater, logicamente, a muitos detalhes, por se tratar de um mini curso, mas vamos ser o mais objetivos possível para poder atender a demanda aí deste treinamento, tá? Então, após a instalação do programa, nós vamos desenvolver o projeto arquitetônico, a criação de máscaras dos pavimentos e a preparação das máscaras com a inserção de referências de pilares, importação das máscaras em DWG para o CIPECAD, criando os pisos, dentre outros. No caso aí do mini curso, nós já temos aqui as máscaras criadas, tá? Essas máscaras, elas foram extraídas de um projeto arquitetônico de um projeto residencial unifamiliar, que é este projeto arquitetônico aqui, tá? Aí foi trabalhada, no caso, essas duas plantas baixas aqui, que seria do térreo e do pavimento 1, tá? E nós inserimos aí as referências de pilares do térreo, e no caso do pavimento 2 foram inseridas apenas as referências de pilares que estariam partindo então do pavimento 2 para a cobertura e não lá da fundação, como é o caso desses outros pilares. Procura-se aqui criar elementos de referência de pilares em todas as interseções, mas não necessariamente vão ser usadas todas essas referências. É apenas para não ter que ficar indo e voltando entre CIPECAD e AutoCAD aí, tá? Então já cria-se essas referências. Nesse curso aqui ele já vai estar criado, que é um polyline que nós criamos aqui como referência aí para os pilares, né? Como pode ser observado. E nós não vamos, como eu disse, nos ater a detalhes, porque isso demandaria muito tempo. Então eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção no que vai ser colocado e principalmente no recadinho aí da parceria que nós fizemos com os integrantes criadores do grupo aí de cursos online no WhatsApp, né? Então nós temos uma novidade aí bem atraente para vocês aí ao final do curso. Então assistam o curso até o final aí, porque além do conhecimento gratuito que vocês estão adquirindo, ainda tem mais algumas surpresinhas aí, tá bom? Então vamos ao que interessa. Feito isso, já extraída ali as plantas baixas e transformadas em máscaras individualmente, nós vamos então iniciar agora já no CIPECAD mesmo, né? Vamos abrir aqui então o CIPECAD 2016. Essa aí é a interface do CIPECAD 2016, né? E nós vamos ter aqui a opção do CIPECAD, dentre vários outros opcionais aí desta versão. Vamos clicar no CIPECAD. Vamos clicar na opção Arquivo Novo. Vamos renomear aí como mini curso e a descrição CIPECAD 2016 apenas para ter como referência. Eu vou clicar em aceitar. Aqui nós temos vários opcionais também, mas vamos optar pela obra vazia para iniciar do zero mesmo. Então ele traz para a gente a janela de dados gerais.
Nesta janela de dados gerais nós vamos configurar aqui, ó, para quem ainda não tiver configurado aí automaticamente, vamos colocar a NBR 6118/2014 e o aço dobrado a 14762 de 2010, tá? As demais ficarão exatamente como estão. Vamos clicar em aceitar. Aqui no caso do FCK do concreto, nós vamos manter 20 em geral, alterando apenas o da fundação para 15 aí, que seria o mínimo aí estabelecido em norma. O restante nós vamos deixar da mesma forma, pois como se trata de uma residência unifamiliar, um projeto bem simplificado, não carece de ações de vento, ações sísmicas ou resistência ao fogo, até pela localização, tá? Vamos clicar em aceitar, aceitar novamente e novamente em aceitar. Pronto. Iniciada aí a tela do CIPECAD, nós vamos fazer algumas configurações iniciais antes de importar as máscaras que nós já mostramos aí dispostas lá no AutoCAD, né? Nós vamos vir aqui nesse ícone de globo de configurações, vamos na cor do fundo e podemos colocar aí no caso a cor desejada. Nós vamos trabalhar aqui e permanecer com a cor cinza para ficar mais fácil a visualização, tá? E a segunda opção, no mesmo ícone, eu vou clicar em unidades, marcar sistema de unidades internacional, pois ele vem marcado como a primeira quando se instala o CIPECAD. Então nós vamos marcar a segunda opção e clicar em aceitar, tá? Por que isso, pessoal? Porque as cargas vêm em toneladas por metro quadrado, então nós temos que configurar aquela unidade para que ele passe a considerar as cargas em quilonewton por metro quadrado, que é o que é disposto aí, da forma que é disposto pela NBR 6120, tá? Então nós vamos clicar aqui nesse opcional aqui de editar máscaras para poder importar as máscaras que nós salvamos. Cliquei em editar, eu vou clicar aqui na opção de mais para acrescentar um novo elemento e vou lá na pasta onde está localizada aí as minhas máscaras, tá? A minha está na área de trabalho, vou clicar em máscaras, selecionar as duas e clicar em abrir. Certo? As duas foram relacionadas, vou clicar em aceitar. Observem que ela já aparece aqui no nosso quadro de visualização, tá? Tanto a primeira quanto a segunda opção. Isso aqui seria, por exemplo, caso eu não tivesse tratado a minha máscara lá no AutoCAD e eu queria tirar, por exemplo, as cotas, então eu iria encontrar aqui qualquer elemento referente às cotas e fazer a alteração dele aqui. Só que não aconselho muito, porque você já trazer ela trabalhada do AutoCAD facilita muito a vida, tá? Outro opcional antes de clicarmos em aceitar aqui, no caso das máscaras, seria vir aqui nessa opção de selecionar a área visível, que é onde nós configuramos aí o posicionamento correto dessas máscaras para que os pavimentos fiquem alinhados, tá? Também já havia configurado isso lá no AutoCAD, então como podem observar aqui, ó, o deslocamento 0 está X e o X de origem está 0 também. Deslocamento Y 0 e o Y de origem também 0. Quando não se trata no AutoCAD, esse X de origem e o Y de origem vem com algum número. Por exemplo, vamos supor que o X de origem viesse aqui 5.000. Então a gente viria no deslocamento e colocaria um número inverso, ou seja, menos 5.000 para poder alinhar a nossa planta lá. A mesma coisa seria para o Y de origem. Só que como nesse caso a gente já fez lá o tratamento no AutoCAD, não vai ser necessário. Vou manter o 0 aqui, tá? O outro opcional que nós temos aqui seria este opcional de ajustar a escala da máscara. Tem também a opção de fazer isso pelo AutoCAD, nós não vamos nos ater a esse detalhe nesse curso, mas quem não souber fazer, pode fazer diretamente daqui devido à importação. Como que eu vou fazer isso? Eu vou clicar nesse opcional. Se nós viermos aqui, ó, a máscara que está lá é a do pavimento 2. Se nós viermos aqui, fizermos só uma medição aqui, ó, o nosso pilar ele tem 15 por 15. Então eu vou vir aqui até o pilar, tá? Vou acionar aqui a seleção de capturas, vou ativar as capturas externo e aceitar. Aí eu vou clicar no extremo
e depois em outro extremo e vou colocar 0,15. Em aceitar. Pronto, a escala já vai estar definida aí de acordo com a realidade da nossa máscara, tá? Simples assim. Vou clicar em aceitar novamente. Ah, Leonardo, mas não apareceu as máscaras. Sim, o programa não traz elas automaticamente porque cada hora você vai trabalhar com uma máscara diferente. Então o que ele te dá opcional? Depois que você importou as máscaras, visível e visível, tá pessoal? Vou clicar em aceitar. Observe que o botão do lado aqui, editar vistas, vai estar habilitado. Eu vou clicar nele e observe que as duas máscaras estão lá. Se eu clicar em máscara de térreo, aceitar, ela já vai aparecer. Da mesma forma que se eu desmarcar ela e marcar outra, vai aparecer a segunda. E se eu marcar as duas, vai aparecer as duas, uma sobrepondo a outra, tá? Então vamos desmarcar aqui, só para a gente fazer uma observação. Por que foi feito aquele alinhamento lá do eixo X e eixo Y de origem? Para que ele pudesse ficar exatamente, tá vendo esses dois traços, as linhas tracejadas? Para que ele pudesse ficar localizado exatamente no extremo do eixo aqui, ó, do cruzamento entre as duas linhas, que é o eixo 0, tá? E todas as plantas fiquem sobrepostas com o mesmo alinhamento. Então agora vamos iniciar aí o que interessa, né? Eu estou em entrada de pilares aqui na parte inferior, tá? Vou manter nela, vou vir na introdução e vou criar os meus pisos. A nossa residência ela tem 2 pavimentos e 3 pisos, tá? Sempre o número de pisos é uma unidade acima do número de pavimentos. Vou clicar em novos, independentes, porque não é um prédio de múltiplos andares, seria o pavimento tipo, né, que seriam agrupados entre si, mas no nosso caso eles vão ser independentes porque são pavimentos diferentes, tá? Vou clicar em aceitar. E como eu disse, o número de pisos será 3, tá? Vou clicar aqui na parte branca e vou renomear eles. A parte de baixo vai ser o térreo, que nós vamos até utilizar aí como sendo a nossa fundação, a base da nossa fundação, né? O piso 1 e o piso 2, tá? Então vamos lá, a altura. Eu vou ter um pé direito aqui simulado de 2,8 e vou colocar 0,5 na base da fundação. Nesse caso aqui das cargas, nós vamos preencher elas baseada no estabelecido pela NBR 6120, relacionadas a edifícios residenciais, que é o caso do projeto que nós estamos analisando aqui, tá? No caso do SCU são as sobrecargas, ou seja, os carregamentos dessa estrutura, tá? Desculpa. Vamos lá. E o CP seria a carga permanente, que são as cargas mortas, impermeabilização, enchimentos, dentre outros, tá? Então vamos lá. Na sobrecarga nós vamos utilizar 1,5. E para o térreo, como não tem uma estrutura considerável, vai ser 0. A carga permanente do térreo também vai ser 0. E as demais dos pisos será 1. Então ficaria desta forma aí o estabelecido então pela NBR 6120 para o caso de um projeto residencial unifamiliar, que é o caso que a gente está trabalhando, tá? Vou clicar em aceitar, vou em editar pisos. Observem aqui que o nosso térreo ainda está para cima do solo, né? Então eu vou vir aqui na cota de nível da fundação, eu vou pegar o valor do térreo e vou colocar ele negativo, 0,5. E vou dar Enter. Observe que ele foi introduzido ali para dentro do solo. O restante vai permanecer da mesma forma. Nós vamos clicar em aceitar e vamos fechar essa janela. Pronto, nossos pisos já foram criados. Como eu posso conferir se os pisos foram criados? Eu vou clicar aqui na entrada de pavimento, tá? E vou verificar, ó, se aqui na parte inferior eu tenho térreo, e nessas setas eu vou
subir ou descer entre os pavimentos. Cliquei lá, ó, piso 1, piso 2, certo? Ou se não, eu clico aqui na parte central e clico no que eu quero. Aqui, ó, piso 2, piso 1 e térreo. Eu quero voltar para o térreo, eu clico aqui, ele vai lá. Ou então eu vou navegando através das setas aí, tá? Então, ó, só repassando. O programa foi instalado, o projeto arquitetônico foi observado, criadas as máscaras, né? Preparou-se as máscaras aí com referências dos pilares lá no AutoCAD e importamos ela para o CipeCAD. Criamos então os pisos e os pavimentos, inserimos o pé direito e as cargas, e agora nós vamos adicionar os pilares, tá? Nós já efetuamos também a correção da locação da fundação, que foi o que nós fizemos por último aí, e agora nós vamos inserir os pilares usando aquelas máscaras como referência. Vamos voltar lá para a aba entrada de pilares na parte inferior. A máscara de referência que eu acionei aqui foi a máscara do térreo, clicando neste ícone aqui em cima. Vou clicar em aceitar. Vou vir no ícone de imã aqui, de ferradura. Vou ativar a captura para extremos e interseção. O resto eu vou desmarcar tudo, tá? Vou clicar em aceitar. Vou ir em introdução, pilares, pilar, parede. Vou clicar em novo pilar. E aqui é que eu vou configurar, no caso, como vai ser o meu pilar, tá? No caso dos pilares, nós sabemos que a parede é 15. Os pilares são 15 por 15. Então eu posso iniciar já com esse valor, mas se eu quisesse iniciar com um valor menor, para que o programa não majorasse, eu também poderia fazer isso, tá? No caso dos pilares aqui, ó, ele vai sair da fundação e vai ir até o piso 2, que é a parte mais alta da estrutura. Então eu vou entrar aqui, vou mudar ele para 15 de cá e 15 de cá. Vou fazer a mesma coisa na parte de baixo e ele já altera o restante automaticamente. Então o nosso pilar vai ser 15 por 15. Eu vou clicar em aceitar, vou mexer o screw do mouse para dar um zoom até eu pegar o centro de referência do pilar com o X vermelho. E vou clicar para inserir o primeiro pilar, tá? Eu vou só desfazer aqui, porque eu vou iniciar, no caso, a inserção de pilares pela parte superior, para ficar mais fácil aí, tá? Mais bem organizado. 2, 3. Leonardo, mas por que começou no P2 depois que você deletou? Não se atenha a isso, tá? Depois tem como corrigir a questão da nomenclatura aí. É porque eu deletei aquele pilar e ele começou na numeração sequencial, tá? Essa mensagem que aparece aqui, igual apareceu 2 vezes já aí na tentativa de inserção, é porque o ponto que eu escolhi ali não estava centralizado, tá? Aí ele aparece uma mensagem de cotas para poder inserir, ó. Por exemplo, se eu clicasse fora ali, ó, ele seria solicitado então aquele item. Quando acontecer isso, você clica no X, dá um zoom mais próximo e pega o centro do pilar, que ele já irá corrigir, tá? Este erro. Pronto, P10 e prossegue inserindo aí todos os pilares da marcação. Mas caso seja necessário, você poderá inserir somente os pilares desejados. Por exemplo, nessa parte superior aqui, obviamente já ficou bem claro que não precisaria de 6 pilares como está aqui, né? Então é uma área que tem pilares em excesso ali, próximos um dos outros. Então isso aí é uma situação que tem que ser analisada, no caso, pelo projetista, para que ele possa inserir da forma correta aí os pilares, tá? Então nós inserimos aqui e finalizando então o último pilar, tá?
está inserido o pilar. Se nós viermos aqui em entrada de pavimento e clicarmos neste ícone de visão 3D, nós já vamos poder visualizar os pilares aí, já iniciando então a nossa obra, começando a ter uma forma aí, tá? Então agora, depois da inserção dos pilares, nós vamos inserir as vigas, tá? Nós estávamos na entrada de pilares, agora nós vamos para a entrada de pavimento. Observem, atentem-se para o térreo, tá? Estamos primeiramente aí no térreo. Então eu vou ativar a máscara do térreo para que ele me dê uma referência de onde eu preciso colocar as vigas aí, tá bom? E eu vou ir até a minha planta do térreo para eu poder medir qual a largura da minha parede, que provavelmente também vai ser de 15, tá? Mas vamos verificar isso, 0,15, é isso mesmo. Então vamos voltar lá no CPCAD, vamos clicar em vigas, entrar viga, e aqui nós temos o grupo aí dos tipos de viga já no Visual 2016, tá? Nós vamos optar então pelo uso de uma viga alta, tá? Nós temos vários tipos, tá? Viga rasa, viga alta, viga treliçada, dentre outros, tá? Mas nós vamos utilizar nesse caso a viga alta e o tipo de viga aqui, ó. A largura dessa viga vai ser de 0,15 e eu vou colocar, desculpa, vai ser de 15, porque ela já está em centímetros, tá? Vai ser de 15 e a altura dela 40, tá? Você pode colocar o valor que você quiser, que o programa vai te falar se aquele valor vai passar ou não. Eu já estou indo direto ao ponto aqui para a gente não perder tempo. Então a nossa viga vai ser de 15 por 40, eu vou clicar em aceitar. Vou acionar aqui no caso extrema inserção, tá? Desmarcar a interseção. Vou vir aqui neste opcional de ortogonal, vou ligá-lo, tá? Por que isso? Para que a viga fique retinha. Eu não preciso ficar vindo de uma viga a outra aqui para poder fazer ligação não, tá, pessoal? Observe que quando eu tento puxar a viga, ela tende a ir para a lateral, mas sempre a gente tem que centralizar para que ela fique no ponto certo, seja com o X ou com a bolinha vermelha, ó. Ok? Então vamos nos ater a esse detalhe. Aqui nesse caso, como é curvo, eu tenho que desmarcar o ortogonal, tá? Olha lá, observe que a viga ali ficou fora. Então o que eu vou fazer? Eu vou desfazer essa viga. Vou novamente clicar aqui em entrar viga, né? Vou clicar nesse ponto e nesse ponto, só que aí eu vou colocar ela girando para a direita, para que ela possa ficar exatamente no alinhamento, ok? Vou voltar lá para o centro, vou clicar aqui na parte central, fechar sempre com um zoom, tá? E por ser o térreo aqui, ó, eu vou fechar essa passagem aqui, não tem problema, porque ela está no nível da rua, tá? A mesma coisa eu vou fazer para os outros pontos, só que como ele está no nível, eu não vou precisar ficar visando ali a questão das portas, porque o piso vai ter como referência exatamente a parte de baixo do térreo. E observem que à medida que a gente vai fechando as vigas aí, ó, que são a base das paredes, já vão aparecendo algumas definições aí colocadas como sinais de lajes, tá? Ah, mas no térreo não tem laje. Não se preocupe, quando chegar na parte de laje nós vamos ver isso. Vou clicar aqui,
descer novamente e vou finalizar então a última parte aí. Neste caso, ó, eu não tenho um pilar que possa me dar uma referência centralizada, tá? Aí nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou acionar a viga, tá? Vou clicar aqui para ela ir para a esquerda ou para a direita, de acordo com o ponto que você clicar. Observe lá, ó. Ele está para a esquerda e ele foi para o sentido contrário. Então eu vou colocar para a direita. Olha lá, ele vai se alinhar perfeitamente. Então eu já vou pegar a lateral como referência e não mais o centro, tá? Ele vai fechar tranquilamente aí, como pode observar, tá bom? Nós vamos pegar aqui ainda o centro e vamos fechar aqui a última viga somente até aqui, porque temos uma janela na outra parte ali, tá bom? Eu vou pegar e vou deletar ela aqui também, porque ela passa na outra parte ali. Então nós já temos os opcionais aí, ó. Isso aí, pessoal. Então, feito aí o lançamento das vigas do térreo, no caso, nós vamos repetir o mesmo procedimento para os outros pavimentos, tá? Enquanto eu faço isso, já para adiantar aí a nossa aula, vamos fazer um breve intervalo. Isso aí, pessoal. Então, retomando aí, ó, nós podemos observar aqui que quando tirarmos a máscara, em todos os pavimentos já foi feita aí, no caso, a replicação das vigas, né? E o que nós temos que fazer agora é definir as lajes, tá? Então vamos lá. No térreo, como não possui lajes, dentro de entrada de pavimentos, eu vou em lajes, dados de lajes, apagar lajes, e vou apagar todas elas, porque no térreo não vai ter laje, tá? Basta clicar em cima da bolinha amarela com o ponto de interrogação. Nós vamos passar para o pavimento superior. Vamos novamente em lajes, dados de lajes, introduzir laje. Aqui ele vai pedir qual que é a espessura da laje, vamos deixar 10 mesmo, né, paralela a uma viga. E vamos dar 2 cliques em todo local onde eu quero que fique uma laje, tá? A questão da disposição das vigas aí vai de cada projetista, vai de cada projeto também, tá? Então isso vai depender muito. Nós estamos apenas simulando aqui. E no caso aqui do vão da escada, nós vamos apagar laje também, porque vai ter uma abertura ali. A mesma coisa vamos fazer para o pavimento superior, tá? Vamos apagar a laje. Não, desculpa, é o último pavimento, ele não tem abertura. Então aqui no caso nós vamos só introduzir a laje de 10 também. Um clique para ficar branco e o outro para virar o mais. E já inserimos
a laje ali, tá? Então finaliza aí também a parte da inserção aí das lajes. Vamos lá no 3D para observar como ficou, e ficou dessa forma aí, tá? Nós já tínhamos aqui lançado nesse projeto as fundações, né? Mas basta descer até as fundações. Vou apagar elas para que a gente possa fazer novamente, tá? Fundação, elemento de fundação, vou apagar todos aqui. Nesse caso bastava eu clicar aqui em entrada de pavimentos, fundação, elemento de fundação e novo. Aí aqui eu tenho os elementos de um só pilar e os elementos de múltiplos pilares, que são as sapatas associadas, tá? Seleção de tipo eu tenho a sapata quadrada, sapata retangular centrada, retangular excêntrica, quadrada piramidal, retangular centrada piramidal e retangular excêntrica piramidal. Nós vamos usar a quadrada mesmo, que é a mais convencional, e vamos clicar em todos os pilares ali, tá? Lembrando que neste projeto não se está tendo o cuidado assim de ser mais criterioso na questão da elaboração. Nós só queremos mostrar realmente como funcionam as ferramentas aí do software, tá? Existem muitos fatores, muitas coisas que poderiam ser totalmente diferentes aí para melhorar esse projeto, mas como é só um mini curso, ele é mais um demonstrativo do potencial que o CPK de 2016 traz, tá? Então encerramos aqui a inserção dos elementos estruturais aí. Então vamos partir agora para as cargas. Então vamos lá. Retomando aí, ó, vamos para a parte das cargas, tá? As cargas, elas vão ser inseridas aí somente onde vai haver parede. No caso do nosso térreo, como ele vai ser aí por exemplo, uma garagem, uma loja ou coisa do tipo, como a gente viu lá no arquitetônico, então ele vai ter as paredes aí fazendo um sobrepeso, tá? E então nós temos que fazer esse cálculo. Eu tenho aqui o memorial de cálculo que já foi criado exatamente para isso, tá? Em Excel. Vamos fazer uma simulação aqui para a gente poder então chegar ao valor de referência da nossa carga. O tijolo, por exemplo, eu vou utilizar um tijolo furado, tá aqui, ó. Ele tem um peso específico de 13 kN por metro cúbico. Argamassa de cal, cimento e areia, peso específico de 19, tá? A altura da parede é de 2,8 que a gente definiu. Pode pôr 2,8, tá, pessoal? A altura da viga, ela é de 0,40. O nosso tijolo tem 15 centímetros e a espessura do reboco, vamos colocar 5 centímetros, sendo 0,025 para cada lado, tá? Então nós temos 5,82 de carga. Vamos considerar 6, jogando sempre para cima, para uma margem de segurança maior aí, tá? Eu vou vir aqui em cargas, cargas novamente. Carga linear, ela vai ser de 6 kN por metro, tá? Vou clicar em nova e posso atribuir ela, nós vamos em cargas, cargas em vigas, tá? Ela vai ser de 6 kN, vou clicar em acrescentar e vou inserir ela em todas as vigas de uma vez aqui, tá? Pode ser uma a uma ou pode ser direto como eu fiz. No térreo, no pavimento superior, ele vai seguir o mesmo raciocínio, tá? E já na cobertura, nós vamos ter cargas apenas na lateral, que seria assim a nossa platibanda ali, tá? Vamos considerar que fosse fazer uma cobertura futuramente e eu tivesse ali uma altura de meio metro, por exemplo. Vou seguir o mesmo raciocínio, 0,5.
vai passar para 0,25 de carga. Vamos pôr 0,3, tá? Vamos lá, cargas em vigas e vamos pôr 0,3. Acrescentar. Aí nesse caso, ó, ele pode ir manual 1 a 1 ou pode pegar direto e fazer, mas desta vez somente nas paredes da lateral, tá? Inserir ali as cargas. Agora eu vou analisar a questão de cargas de laje. É importante a gente lembrar aí que existem 3 tipos de carga. São as cargas em vigas, que é nada mais do que o peso próprio da parede, falando a grosso modo, tá? Nós temos as cargas superficiais em lajes, que usualmente é uma carga de 0,5 nas áreas molhadas aí, né? Baseado na NBR 6120, tá? E nós temos as cargas superficiais ou lineares, que são cargas, por exemplo, deixa eu acionar a máscara do pavimento 2 para eu ver se tem algum tipo aqui para poder especificar. Observem que essa parede aqui, ela não é uma parede que está em cima de uma viga. Então ela é um tipo de parede que a carga seria linear. Eu vou colocar carga linear e vou jogar o mesmo peso que teria na outra parede, que seria de 6 kN, por exemplo. Vou clicar em nova e no caso aqui vou acionar aqui a minha seleção de captura e vou inserir ela somente onde tem a parede em cima da laje ali, ó. Então esse é o tipo de carga linear, tá? Agora já com relação as cargas de vigas, nós vimos aí. Então esses são os 3 tipos. Nós vimos 2 e o terceiro nós vamos ver agora, que seriam as cargas superficiais em lajes, tá? No caso eu vou colocar 0,5, vou acrescentar ela, eu estou na cobertura, eu vou descer aqui, tá? Eu vou colocar ela aqui nos beirais, vou acionar a máscara para eu poder visualizar o que tem ali, tá? A cozinha, área molhada, banheiro e o banheiro, tá? Então, já finalizado toda a inserção aí dos elementos estruturais, nós vamos finalmente então ao cálculo gerado pelo programa, indo até a entrada de pavimentos, opção calcular, e nós temos aqui calcular inclusive fundação, calcular sem dimensionamento e vários outros opcionais, tá? Mas nós vamos clicar então em calcular a obra inclusive fundação e ele vai iniciar o cálculo aí. Vou pausar porque é um cálculo um pouco demorado e já vou fazer o retorno aí já na parte da geração do relatório. Então, após rodar o cálculo aí, nós obtivemos então o relatório aí de erros, né, que aponta alguns pilares como P7, P16, P15 com erro e algumas vigas também, tá? Vamos saber como corrigir isso aí, ó. Eu vou fechar isso aqui, vou desmarcar as cargas e as máscaras que tiverem também, e observem aí que no caso das vigas vão estar de vermelho as vigas que não passaram, da mesma forma os pilares. Eu vou clicar na aba resultados, vamos tentar começar pelos pilares, tá? Vou clicar em editar, clico no pilar desejado e ele vai abrir para mim essa tela. Nessa tela exatamente ele vai mostrar para mim com X quais os pilares que não passaram e com um V verde os pilares que passaram. Tá, eu vou clicar nesse aqui
e no caso sempre na direção Y, né, observando lá a forma que nós colocamos os pilares, eu vou passar ele para 30, por exemplo. Aqui, ó, observe lá que automaticamente o X já ficou, já virou um Vzinho verde, tá? Vamos fazer a mesma coisa para o pilar de baixo, tá? Vamos passar aqui para 30 e prontinho, já passou. Então nesse caso aqui a gente já pode fechar que todos os pilares já passaram já, tá? Deseja sair os pilares, sim. Pronto, os pilares já foram corrigidos, tá? E no caso das vigas, a mesma coisa. Eu vou clicar agora em vigas, ainda estando na aba resultados. Vou clicar em vigas, editar vigas e vou clicar na viga que não passou. Esse é o novo editor de vigas aí do 2016, tá? E nós temos vários opcionais para tentar corrigir isso, desde o aumento da ferragem, da bitola da ferragem, até o aumento da seção da viga, tá? Nesse caso aqui, quando você encosta o mouse, ele informa que a flecha está ativa e não passou. O que eu posso fazer? Eu posso vir aqui na entrada de pavimentos, né? Em vigas, clicar na viga que não passou, ir na opção de editar. Vamos tentar primeiramente aumentar a seção dessa viga para ver se ela vai passar, tá? As duas que não passaram ali é uma das alternativas que nós temos, tá bom? Nós vamos lá em resultados, vamos clicar em vigas, editar vigas, vamos clicar nela novamente e agora observe, ó, não foi introduzida a armadura longitudinal em todo o vão. Aí nesse caso a gente vai clicar no disquete salvar, vai clicar em fechar e ele vai perguntar se deseja realizar a verificação. Eu vou clicar em sim e ele vai rodar novamente ali para ver se aquela viga passou ou não, tá? E o segundo opcional, observem aqui que uma das vigas que a gente alterou a seção, ela já foi aceita, tá vendo? Ela já não tem mais aquela bolinha de erro, que era aquela viga aqui na lateral, ó. Ela está vermelha porque está selecionada, tá? Vou selecionar outra, olha lá, ó. Ela já passou e a de baixo permanece sem passar. Então nesse caso a gente tem que ir tentando alternativas, tá? Por exemplo aqui, ó, não é possível colocar a barra de reforço entre os pontos indicados, reveja a definição da mesma ou introduza novamente. Então no caso aqui ele está querendo dizer que essa barra aqui, ela não foi aprovada ali a colocação. Eu posso também deletar ela e, por exemplo, inserir uma nova barra, né? Armadura de reforço é uma armadura inferior de 6.3, vamos por 2. Vou inserir daqui até aqui. Tá, aqui em cima não passa, armadura mínima, total. Eu posso editar também ela de acordo com a carga máxima ali. Posso alterar a bitola da ferragem aqui também, ó. E isso, observem que, ó lá, ó, à medida que eu vou aumentando, a flambagem acaba, né? Então a viga, eu clico no X, pergunta se quer salvar as alterações da viga, eu clico em sim, ele vai calcular novamente e vai voltar e me mostrar se ela passou ou não. Observem que ela já não está mais vermelha, tá? Então existe N possibilidades, não é num mini curso que a gente vai aprender todas as possibilidades de correção, mas vocês observaram aí que esse novo editor ele traz novas ferramentas bem mais fáceis de entendimento. Olha aqui, ó. Ele vai trazer para a gente aqui o gráfico com a área total, a área de atuação das forças,
vai trazer pra gente aqui ainda as barras, né, que o programa dimensionou. Você pode também estar tentando fazer aí uma compatibilização, que é um treinamento à parte, tá? É uma coisa bem complexa, e caso você edite e dê errado, você pode voltar aqui no botão e clicar em rearmar. Também não vou entrar e não vou me ater a esses detalhes, porque são coisas que, se eu fosse falar sobre compatibilização de armaduras aqui, eu ficaria um outro mini curso apenas sobre compatibilização de armaduras, e não é a nossa intenção, tá? Vamos sair aqui, salvar o que foi feito. Observe então que foram feitas todas as correções. Logicamente, como eu já disse anteriormente, os nossos pilares todos ficaram com espala, tá? Isso pode ser corrigido lá na entrada de pilares antes de rodar o cálculo, selecionando introdução pilares e alterar o ponto fixo dos pilares, para que eles possam crescer sempre de um ponto restrito. Por exemplo, aqui na parte superior eu não queria que esse pala saísse para fora da estrutura. Eu poderia ter escolhido essa parte superior e ter colocado todos eles aqui antes de rodar, ó, com a parte superior limitada. Então eles iriam crescer para baixo e aquela parte superior nunca sairia, tá? A mesma coisa ocorreria aqui nessa parte de baixo, ó. Ele poderia ser feito dessa forma. E observe que a bolinha está saindo do centro para lá. Essa daqui ele ficou normal, cresceu normal, e da mesma forma os outros seguiriam o mesmo conceito aí, tá, pessoal? A questão de correção aí da nomenclatura, ela foi feita da seguinte forma. Vou tirar as vistas aqui para ficar mais fácil de visualizar. Ela foi feita em introdução, essa mesma aba, mas ela foi feita em introdução, pilares e modificar referência. Aí o que eu fiz? Eu cliquei no primeiro pilar, nomeei ele como P1 e marquei esse quadradinho. Aí ele foi P1 e eu fui clicando e ele foi renomeando, tá? P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10. Um exemplo, P11, P12, P13, P14. Aí eu vou deixar aquele por último para vocês entenderem, ó. P15, P16, P17, P18 e P19. Então ele vai renomear da forma que vocês acharem melhor, sempre na sequência aí, tá? É outra coisa bastante interessante. Então, finalizado todo esse processo, nós temos resultados, nós temos a guia isovalores, tá lá. Observem que as sapatas já estão em tamanhos diferentes também, vai trazer um resultado maior. A guia isovalores, depois que você refizer o cálculo, ele vai trazer para você alguns valores de hipótese, tá? A deformada vai trazer aqui a deformada da estrutura ali, né? A flambagem do material. O peso próprio está no fator 100, por isso que ele está majorando daquela forma, tá? Nós podemos aqui clicar nela com a questão nervurada ali para poder visualizar melhor a flambagem. Olhar combinações de peso próprio, cargas permanentes, sobrecargas, e à medida que você vai mexendo ele vai te dando todo esse resultado aí, tá? Existe uma forma de trazer isso de uma forma bem mais ampla, e ao final eu vou trazer para vocês assim o outro opcional aí, como eu disse, tá? Então aqui nós vamos voltar lá para a guia resultados, tá? E nós temos aí o opcional, primeiramente aqui, ó, dos relatórios, tá? Que nós podemos emitir inúmeros relatórios aí, tá vendo? Relatórios de dados, combinações usadas de cálculo, vários relatórios em PDF, bem como nós podemos vir aqui no opcional de desenhos, tá? E inserir, fazer as plantas, tá? Eu viria aqui nesse opcional de acrescentar um novo. Selecionaria o exemplo, desenho de pilares, clicaria em aceitar, depois em aceitar novamente, ele vai abrir para mim a prancha correspondente aos pilares aí, tá? Aí abriu as pranchas, basta eu colocar detalhes de todos os desenhos e ele vai abrir ele para mim todos os detalhes. Enfim, ele vai gerar no caso aqui todos esses relatórios, ó.
Por exemplo, aqui nós temos o arquitetônico, planta de forma, ele pode gerar também plantas de forma, tá vendo? Dos pavimentos, que era algo que era feito manualmente também. Ele vai gerar aqui as plantas de forma. Em DWG, tá? Ele pode gerar em DWG, pode gerar em DXF, pode gerar em PDF. Tem vários outros tipos de formatos aí que podem ser gerados esses relatórios, tá? Vamos só aguardar ele abrir aí no AutoCAD. E observem aqui, ó, as plantas de forma. Ele gera aqui a fundação, tá vendo? A planta lá do térreo. Aí ele gera as vigas, lajes, faz todo um processo bem estruturado ali para apresentação, para ficar uma apresentação favorável aí, tá? Ele gera ainda locação de fundação, as lajes, pilares, a própria fundação em si, carga de fundação, detalhamento da fundação, as plantas da fundação. Aí nos pilares ele gera todos os pavimentos, que é aquele que a gente gerou lá no programa antes de entrar aqui nas pastas. Ele gera o detalhamento das vigas, tá vendo? De coberturas, de tudo. Eu posso clicar em uma aqui para poder ilustrar melhor isso aí, ó. Ele vai gerar, tá vendo? Todo o detalhamento das vigas. Nesse caso aqui, ó, já foi feito uma geração com compatibilização de armaduras, como foi feito. Observe aqui, ó, só tem apenas 2 barras, não tem aquele monte de barra que foi colocado. Então são relatórios que já possuem a compatibilização que foi citada aí no curso, tá? Mas também não foi detalhada. Possui aqui ainda relatórios de armaduras de laje, lá, longitudinal, laje da cobertura, longitudinal superior, inferior, transversal superior. Vamos abrir uma aqui também para ilustrar, ó. Ele vai gerar toda a armação aí e o engastamento das lajes, tá? Ele vai gerar ainda os desenhos de cargas, tá? Por exemplo, cargas do pavimento 2. Ele vai mostrar pra gente aquelas cargas que a gente lançou, no caso lá de 6 kN por metro quadrado. Ele vai fazer um relatório também sobre essas cargas para ficar bem detalhado. Ele vai gerar a escada, no caso que a gente não detalhou também nesse projeto, mas quando se insere a escada ele gera aqui um croquis, tá vendo? Ele gera tudo, um detalhamento mostrando exatamente como que vai ser o projeto da escada. E ainda gera os relatórios em PDF que foi citado aí, deslocamentos, distorções, esforços, listagens de uma inúmera infinidade de outras opções, que é o diferencial que eu acredito que seja melhor aí do que outros softwares do mercado, tá? Que todos já usam, não precisa ficar citando nome, vocês sabem quais os softwares. Não quer dizer que sejam softwares ruins, tá? São softwares muito bons, mas eu particularmente prefiro aí os opcionais trazidos pelo CPCAD. Tá bom, pessoal? Então vamos dar mais uma pequena pausa e eu já venho com a novidade aí para vocês, a surpresa agora no final, que eu tenho certeza que vai chamar a atenção de muitos e que muitos vão sair daqui beneficiados, tá bom? Um grande abraço e obrigado a você pela sua atenção. Muito bem, pessoal, já para encerrarmos então o nosso contato, estamos de volta aí com a surpresa que eu falei que iria reservar para aqueles que chegaram até aqui assistindo até o final desta apresentação. Tá bom? Como todos sabem, a maioria das pessoas chegaram até esse curso através de um grupo que foi fundado no WhatsApp, chamado Cursos Online, né? Oficial. E em parceria com os desenvolvedores deste curso, eu juntamente com a parceria com a Formitec, né, vou trazer
para vocês um opcional aqui para aqueles que quiserem aprofundar ainda mais os seus conhecimentos no CIPECAD de 2016, tá? De que eu estou falando? Eu estou falando, pessoal, do curso de CIPECAD completo, tá? De cálculo estrutural passo a passo 2016. É um curso realmente completo. Eu quero mostrar para vocês aqui, ó. Ele é um curso oferecido pela Formitec com um preço inicial aí de R$ 699, tá? Mas aguarda então que a surpresa está exatamente aí. Hoje ele está sendo comercializado por R$ 499 em 6 vezes sem juros no cartão ou R$ 449,10 à vista. Já seria um preço super justo devido ao imenso conteúdo de quase 8 horas de videoaulas. Como pode ser observado aqui, tem arquivos de apoio, todas as apostilas, aquela planilha de Excel que foi usada aí no curso gratuito. Ele traz para você todos os arquivos DWG, ensina passo a passo como gerar os arquivos DWG, como preparar as plantas e as pranchas lá para poder importar para o CIPECAD, tá? Ele fala detalhadamente sobre a interface, os menus, as configurações gerais, como criar novo projeto, as funções de salvar, compactação e descompactação de arquivos, a parte da preparação dos arquivos da planta, como já foi mencionado, as configurações gerais de importação, como criar pisos de pavimentos, configurações de dados gerais, normas de resistência de concreto, aço, agregados, ações do vento, importação dos arquivos tratados, como tratar os arquivos no AutoCAD, como foi citado também no curso, tudo detalhadamente, tá? Como inserir, configurar e analisar os elementos estruturais, como inserir os pilares e analisá-los, como padronizar a seção em todos os pavimentos, como alterar o ponto fixo antes para não acontecer as espalas, como modificar as referências, inserção de pilares de transição, que são aqueles pilares que não nascem ali no primeiro pavimento, lá na fundação eles já nascem já em cima de vigas, tá? Ele ensina isso detalhadamente. As ferramentas de inserção de vigas, dicas extras, inserção de lajes, aberturas em lajes, lajes maciças, lajes pré-moldadas, analisando vãos de lajes e limites de flechas também, que é muito interessante. Dicas extras de lajes também, configuração de engastamentos de vigas e lajes, os tipos de cargas do CIPECAD, como inserir as cargas nos projetos, lançamento de fundação, detalhamento e lançamento de escadas, o cálculo do projeto, a análise detalhada, os erros em vigas, as análises dos erros, vários tipos de erros que a gente não viu nesse mini curso, tá? O melhoramento da disposição das barras, a análise dos erros dos pilares, travamento da armadura, a análise e leitura das armaduras transversais, que são os estribos, a análise dos esforços das estruturas de flechas, configurando as informações visíveis, geração de pranchas, detalhado de lajes, de vigas, de pilares, de escadas, de cargas, de pranchas, recomendações de cálculos e várias aulas extras, como as novidades e melhorias do CIPECAD de 2016, como inserir cotas e cortes no CIPECAD, como consultar os relatórios no CIPECAD, tá? E além disso, para você que ficou, se você achou que 499 é um preço justo, ainda vou fazer mais para você. O preço vai sair por míseros R$ 269,10 no boleto. É isso mesmo que você ouviu. Para você que está aqui e ficou até agora, apareceu aqui abaixo do vídeo um botão para te levar até a página, esta página que você está vendo agora, para você adquirir por apenas R$ 269,10 o curso de CIPECAD completo com quase 8 horas de vídeo, tá? E além disso, eu ainda vou disponibilizar para aqueles que quiserem parcelar o curso por apenas R$ 299 em até 6 vezes sem juros. Isso mesmo, o curso que começou a ser vendido por R$ 699 vai sair hoje para você que
participou desse mini curso por apenas R$ 299,00 em 6 vezes sem juros ou apenas R$ 269,10 no boleto, tá? E ainda vou conceder para vocês 90 dias de suporte para esclarecer as suas dúvidas, tá? Você vai ter acesso a este curso por 12 meses e vai ter 90 dias de suporte para esclarecer as suas dúvidas, tá? Ainda temos a emissão de certificado com carga horária de 100 horas para todos aqueles que concluírem o curso conosco. Então, não deixe para depois, aproveite agora esse botão que apareceu aí abaixo do vídeo, e se você tiver interesse em ampliar os seus conhecimentos no CIPECAD 2016, a hora é esta. Muito obrigado pela sua atenção e bons estudos.